federais, que é essa lei aqui, 10.259/01, toda e qualquer contravenção, todo e qualquer crime cuja pena máxima não seja superior a 2 anos, ele será da competência do juizado especial. Bom, e agora você deve querer saber, né, professor Frank, quais são os atos processuais do rito sumário? Vamos colocar aqui no quadro. Diga, quem quer perguntar? Repetir o quê? Eu vou repetir. Mesmo as contravenções que têm rito especial, elas não deixam de ser contravenções, certo? Essas contravenções que tinham rito especial, antes da criação da lei dos juizados especiais criminais, elas não eram abrangidas pelo rito sumário, porque elas tinham um procedimento especial. Com a criação da lei dos juizados especiais, que trouxe toda e qualquer contravenção, com rito especial ou não, para a competência do juizado especial, hoje você pode marcar de olho fechado. Se for uma contravenção penal, seja ela de rito especial ou não, ela é da competência do juizado especial, porque o juizado especial, ele abrange todos os crimes de menor potencial ofensivo e todas as contravenções penais. Todos os crimes de menor potencial ofensivo e todas as contravenções penais. Se é contravenção penal, você fecha o olho e marca. Processo sumaríssimo, crime de menor potencial ofensivo. Eu não preciso nem ver se a contravenção é especial ou não. Se ela tem rito especial ou não. É contravenção, eu fecho o olho e marco o rito sumaríssimo. Tá bom? Beleza. Atos processuais. Nós temos, então, remessa do inquérito policial. Então, aqui, se o crime for de menor potencial ofensivo, TCO. Se for a partir do médio potencial ofensivo até o gravíssimo, eu tenho inquérito. Então, a primeira coisa, o inquérito vai ser distribuído para o MP. Então, vem aqui para o MP. Beleza? E o MP, ele tem 3 situações. Ele pode pedir diligências, ele pode pedir o arquivamento e ele pode, o quê? Oferecer a denúncia, não é isso? Ofereceu a denúncia? Deixa eu só para dar um espaço aqui. Para não ficar muito grande, vamos colocar mais aqui. Ofereceu a denúncia, beleza? Ora, se ele ofereceu a denúncia, vamos seguir aqui, ele tem 3 caminhos. Oferece a denúncia, requer novas diligências, ou ele requer o arquivamento. Nova diligência, não veio o laudo, não tem prova da materialidade. Arquivamento, quando não há indícios da autoria e prova da materialidade. Com o oferecimento da denúncia, eu vou ter a citação para que o acusado responda à acusação. A resposta à acusação, que eu vou colocar aqui, essa resposta à acusação, ela terá que ser feita no prazo de 10 dias. Tá. Respondendo a essa acusação, nós temos o que a gente chama no processo sumário de despacho saneador. O juiz dá um despacho saneador. O que é um despacho saneador, professor Franklin? O juiz vai sanear o processo. Ele mesmo pode, nesse despacho saneador, mandar juntar laudos, mandar juntar um exame de balística, enfim, um depoimento, alguma coisa que ele ache necessário. Feito esse despacho saneador, eu tenho uma audiência concentrada. Eu vou chamar ela aqui de audiência concentrada. Por que eu digo audiência concentrada? O rito sumário, ela tem essa peculiaridade da celeridade. Então, numa mesma manhã,
a pessoa é ouvida, a vítima, se tiver a vítima, as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, interrogado o acusado no mesmo ato. Audiência una, audiência concentrada. Oitiva da vítima, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, interrogatório do acusado. Muito bem. Quantas testemunhas são permitidas no rito ordinário? 8. Quantas são permitidas no rito sumário? 5. Tá? 5. Então, 5 testemunhas. Essa audiência tem que ser realizada no prazo de 30 dias. A pergunta do nosso amigo ali: Poder Judiciário não cumpriu esse prazo. Ministério Público não cumpriu esse prazo. Se o teu cliente estiver preso, passou esse prazo, caracteriza constrangimento ilegal, porque se o rito sumário diz que a audiência tem que ser realizada em 30 dias, se ele estiver preso, há o constrangimento ilegal, você pode pedir a liberação dele por ordem de habeas corpus. Tá? Feito isso, nós temos as testemunhas arroladas, no máximo 5, o interrogatório do acusado, lembrando que a testemunha sempre primeiro é a de acusação, para depois se ouvir as testemunhas de defesa. A inversão do depoimento gera inversão tumultuária do processo, erro em procedendo, passível do recurso de correição parcial. Pergunta de prova, já falei isso 1 milhão de vezes. Se houver inversão da ordem dos depoimentos, há o erro improcedendo, cabível há o recurso de correição parcial. Debates orais, 20 minutos para cada parte, prorrogáveis por mais 10, né, a critério do juiz. Então, 20 minutos para a exposição do MP, 20 para a exposição da defesa, prorrogável por mais 10. Sentença em audiência, deveria ser em audiência, e eu tinha um juiz amigo meu que fazia esse grande favor para a justiça. Trabalhava no juizado, e ele saía às 9 horas da noite, mas ele dava a sentença em audiência. Geralmente eles marcam para dar a sentença depois a perder de vista, como diz o nosso amigo. O juiz que presidiu e encerrou a instrução deverá proceder à sentença. Como é o nome desse princípio aí? Pergunta na prova de vocês está assim: o juiz que presidiu a instrução deverá ser aquele a proferir a sentença. Qual é o nome desse princípio? Identidade física do juiz. Muito bem, ótimo. Então, melhor do que eu esperava. Então, depois do início do processo, já falando em procedimento sumário, com a denúncia ou a queixa, se houver, nós podemos ter um rito sumário, uma queixa, uma ação penal privada, em que podem ser arroladas até 5 testemunhas, os acusados devem ser citados, e aqui só acompanhe aqui, devem ser citados para apresentarem resposta à acusação, onde podem oferecer, na resposta à acusação, um número de testemunhas de quanto? De 5. 5 podem ser arroladas na denúncia, eu vou colocar aqui, 5 testemunhas na denúncia e 5 testemunhas na resposta à acusação, ok? Depois é ouvido o ofendido, já na instrução, né? Essa audiência de instrução, ela vai ouvir o quê? O ofendido, as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa e o interrogatório do acusado, não é isso? Tá? Então, testemunhas de acusação e de defesa, depois o interrogatório do acusado e a hora dos debates, né? A audiência de julgamento é ato judicial concentrado, complementando-se nela a instrução criminal. Professor, o juiz pode fragmentar a audiência de instrução no rito sumário? Pode. Não deve, mas pode. Por quê? Não foi ouvida uma testemunha de acusação que faltou. Ele não pode ouvir a testemunha de defesa sem antes ouvir a testemunha de acusação. Ele remarca, então, a audiência para outro dia. Isso acontece muito. Não deve, mas pode.
Inquiridas, então, as testemunhas, se o juiz reconhecer a necessidade de acareação, reconhecimento de outras diligências, marcará para um dos 5 dias seguintes a continuação do julgamento com oitiva das testemunhas de acusação. Mas cuidado! Perigo! Se ele prorrogar essa audiência deverá ser feita em 5 dias. Professor, se não fizer a audiência e meu cliente estiver preso, entra com HC e libera o cara. Porque aí vai caracterizar constrangimento ilegal. Beleza? Após as diligências, se for o caso, passa-se de imediato aos debates. 20 minutos para a acusação, 20 minutos para a defesa, prorrogáveis a critério do juiz, 10 minutos para cada um. Ouvido as testemunhas de acusação e depois defesa dispõe de 20 minutos cada um para o debate. Prorrogar por mais 10 para a apresentação de suas alegações. Tudo é feito oralmente, reduzido a escrito pelo princípio da oralidade. Bom, mas se vocês já estão frequentando as audiências no tribunal, o tribunal está muito mais, está avançado, está desenvolvido o negócio. Quando eu entrei no MP, eu me lembro que a gente fazia eleição, tinha que conferir, igual aqueles cadernos de matemática, no lápis, o voto. Hoje é urna eletrônica, hoje é outra história. Hoje, quando eu entrei no MP, era máquina de datilografar. Hoje, você vai para uma audiência no tribunal, o escrivão nem registra oralmente nada. Hoje eles têm uma webcamzinha, que aí o escrivão está lá, ele manda, você já viu como é? Ele aponta a webcam para a vítima lá, a vítima conta a história dela, aí depois qual é a testemunha de acusação, aí põe aqui para você, você conta a sua história, você, testemunha de defesa, conte a sua história aqui. Você, o acusado, conta a sua história aqui, pronto, grava num DVD e pronto, acabou-se. Está lá. Mas isso é princípio da oralidade? O que é o princípio da oralidade, gente? O princípio da oralidade é que o juiz, gente, não manda um questionário escrito para a casa do acusado para ele responder por escrito e mandar para o juiz. O princípio da oralidade pressupõe que ele responda as perguntas oralmente para o acusado. O acusado para o juiz, a testemunha para o juiz, esse contato físico. E que essa oralidade seja reduzida a escrito. A escrito aqui não significa dizer que ele tem que fazer o termo de papel. O registro do depoimento em DVD é um respeito ao princípio da oralidade. Beleza? Então vamos lá. É comum, contudo, os debates serem substituídos por a apresentação de memoriais escritos. Professor Franklin, pode substituir por memoriais escritos? Pode, mas não deve. Porque a lei é clara. Tá? A lei veio, a reforma do Código de Processo Penal veio para dar celeridade. Se tu faz as alegações lá na hora, resolve o problema. Se não, você manda para o memorial escrito, aí vai para lá, até chegar na mão do MP, até o MP se manifestar, até chegar na mão da defesa, é complicado. O juiz pode aceitar ou não os memoriais escritos, tá? Como eu disse, a audiência se chama concentrada, porque encerrados os debates, o juiz deve proferir a sentença. Caso não se julgue apto a proferi-la, porque a causa é complexa, na audiência de instrução poderá fazê-lo no prazo de 5 dias. E aí, se o juiz não proferir a sentença no prazo de 5 dias, e o meu cliente estiver preso, eu entro com um HC para liberar o meu cliente, porque vai descumprir um preceito processual e, portanto, caracterizar o constrangimento legal. A audiência de instrução é regida pelo princípio da rapidez, da economia da concentração, que caracteriza o rito ordinário, tá? Nós já vimos que o juizado especial é competente para julgar todas as contravenções penais, sejam de rito especial ou não, todas as infrações de menor potencial ofensivo, sendo elas especiais ou não. Professor, todas as infrações de menor potencial ofensivo, todas, sendo elas especiais ou não. Quer dizer, professor, que se um policial praticar abuso de autoridade, prender uma pessoa, como
o crime de abuso de autoridade é um crime de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima não é superior a 6 meses, esse policial vai ser processado e julgado no juizado especial? Vai. Mas, professor, o abuso de autoridade tem um rito especial. O senhor acabou de dizer que ele tem um rito especial. E o que foi que eu ainda disse ainda há pouco? Você fecha o olho. Tranquilo. Tem rito especial ou não? Não interessa. Se é crime de menor potencial ofensivo, se é contravenção penal, não interessa se tem rito especial ou não. Juizado especial e fim de papo. Deu para entender? E aí eu poderia dizer o abuso de autoridade. Qual seria um outro rito especial que nós temos aí? Alguns crimes praticados contra o idoso, que são da competência do juizado especial, porque a pena máxima não é superior a 2 anos, e assim sucessivamente. Beleza? Então, o juizado especial tem competência para o processo das infrações de menor potencial ofensivo, considerada como tais infrações penais, e os crimes que a lei impõe a pena máxima não superior a 2 anos, sem excluir os casos em que a lei preveja procedimento especial. Mesmo que a lei preveja procedimento especial, sendo contravenção penal e sendo crime de menor potencial ofensivo, a competência é do juizado especial. E há previsão para o processo sumaríssimo, para as infrações penais de sua competência, e também há disposição a respeito da representação dos crimes de lesões corporais dolosas, de natureza leve, de lesões corporais culposas. Senhores, detalhe, hein? A lesão corporal leve, dolosa, e a culposa era de ação penal pública incondicionada. Foi a partir da Lei dos Juizados Especiais 9.099/95 é que se passou a exigir uma representação para que a pessoa fosse processada por lesão corporal leve e por lesão corporal culposa. Portanto, senhores, se vocês forem defender uma pessoa que praticou uma lesão corporal e verificarem que a vítima não ofereceu a representação, cuidado. Porque falta uma condição de procedibilidade do processo e você pode pedir, então, anulação daquele processo, tá? E também, gente, o juizado trouxe a suspensão do processo para os crimes em que a pena mínima atribuída for igual ou inferior a 1 ano. Que são os crimes de médio potencial ofensivo. Professor, o que é essa suspensão do processo? Essa suspensão do processo é um instituto que foi previsto no artigo 89 da Lei 9.099 para aplicação nos crimes de médio potencial ofensivo. O senhor pode dar um exemplo aí, professor? Pois não. O crime de furto simples é um crime de médio potencial ofensivo. Por quê, professor? Porque a pena máxima do furto simples é 4 anos e a pena mínima é 1. Portanto, se a pena mínima não é superior a 1 ano, cabe suspensão do processo. E o que seria essa suspensão? O acusado vai para uma audiência, ele é oferecida a denúncia, esse acusado vai para uma audiência, a denúncia oferecida é proposta a suspensão do processo. Se ele for primário, tiver bons antecedentes, circunstâncias judiciais favoráveis, ele vai se submeter a condições para suspender aquele processo. Durante a suspensão daquele processo, ele está sob um período de provas em que ele não vai poder frequentar determinados lugares, não vai poder ingerir bebidas alcoólicas, vai ter que se apresentar mensalmente perante o juiz para informar suas atividades, não vai poder se ausentar da comarca sem autorização judicial e reparar o dano. Se foi um furto, ele roubou uma TV de LCD, ele tem que devolver a TV, ou se já vendeu a TV por receptador, ele paga reparação do dano. E aí, professor, e aí é o seguinte, tem 2 caminhos da suspensão. Se ele cumprir a suspensão, cumpriu todas as condições, não revogou a suspensão, é extinta a pena, suspensão do processo, extingue-se o processo contra ele. Se ele tomou uma cana, se ele viajou para outra comarca sem autorização judicial, se ele não pagou a TV que ele furtou,
o processo prossegue contra ele, tá? Então é mais um instituto desburocratizador. Professor, se o meu cliente tiver direito à suspensão do processo e o promotor não propuser a suspensão do processo, o que eu faço? Respondam-me. Entenderam a pergunta? Teu cliente tem direito à suspensão do processo. Crime de médio potencial ofensivo, ele é primário, bons antecedentes, tem circunstâncias judiciais favoráveis. O promotor não propõe. E aí? A suspensão do processo, gente, é um direito público subjetivo do réu. Se ele tiver direito e o promotor não pedir, você pode instar o juiz a deferir a suspensão do processo. Pode, inclusive, entrar com mandado de segurança, porque, sendo direito líquido e certo, cabe mandado de segurança criminal. Então, juizados especiais criminais será a nossa próxima aula, que é o procedimento sumaríssimo, né? O rito sumaríssimo, que vai falar sobre a lei 9.099. Mas eu pergunto para vocês, aqui, de rito sumário, alguma dúvida, alguma pergunta? Mas ele não vai estar no 4